Um profeta tentando arrancar dinheiro da igreja no meio do culto e abrindo live no Instagram para pedir pix para as pessoas. Que tipo de profeta é esse, eu te pergunto? Um profeta de Deus ou um falso profeta? Hoje eu vou reagir com vocês aqui a 2 vídeos que estão circulando com muita força nas redes sociais sobre o missionário, o profeta Miguel Oliveira. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Olha esse varão que anda comigo. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. E infelizmente, meus irmãos, como eu já tenho dito para vocês aqui em outros vídeos, o profetinha Miguel Oliveira está caminhando e arrastando com ele, infelizmente, muitas pessoas a passos largos para a ruína. Então hoje eu vou mostrar para vocês esses 2 vídeos e nós vamos reagir a eles à luz da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Pedro, esse é o canal Fluindo o Reino, e o nosso objetivo aqui é levar conhecimento bíblico fiel às Sagradas Escrituras e chamar o maior número de pessoas possível a se atentar, a analisar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Então, se você quer receber mais dos nossos vídeos e me ajudar nessa missão, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos, porque dessa maneira você vai continuar recebendo muito conteúdo bíblico, tá bom? Além disso, quando esse vídeo acabar, eu quero te convidar também a conhecer a nossa página no Instagram. Lá eu sempre posto para vocês mapas mentais bíblicos, reflexões sobre a palavra de Deus e diversos materiais de apoio ao seu estudo bíblico. Então, se você quer aprender ainda mais, quando esse vídeo acabar, dá um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo o Reino, com underline no final, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua caminhada em Cristo. Meus irmãos, antes de eu colocar os vídeos para vocês, eu realmente preciso falar algo que está queimando muito forte no meu coração, tá? Eu preciso dar nome aos bois. Muitas pessoas dizem que o Miguel Oliveira, o missionário Miguel Oliveira, é um falso profeta, mas pior do que ele são os falsos pastores e as falsas congregações que estão convidando esse rapaz, chamando ele para poder pregar nas suas igrejas. Os pastores que chamam o Miguel Oliveira para pregar nas suas igrejas não têm compromisso com o evangelho. Eu preciso falar isso com vocês, porque realmente é algo muito sério, tá bom? E agora que o recado já foi dado, dá uma olhada então no primeiro vídeo para vocês verem aí o que é que o missionário Miguel Oliveira está fazendo aí dentro das igrejas. Dá uma olhada no vídeo que está circulando nas redes sociais aí. Tem 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4, diga comigo 4, que vai pegar uma semente de R$1.000, diga amém, de R$1.000. R$1.000 pra gente não é sacrifício. Algumas pessoas que é R$1.000 não é sacrifício. Se é a primeira de R$1.000, sobe aqui no altar, vai dando glória. Tem pessoas que R$1.000 para ele não é sacrifício, mas tem pessoas que é, sim ou não? É 4, né? Tem uma, cadê as outras 3? Levante e vem aqui botar imediatamente. Eu preciso ser muito rápido nisso. Eu insisto. A Bíblia diz: aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. E eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Eu poderia fazer porque eu não faço. Cadê essa pessoa? Eu vou chamar pela última vez. Essa pessoa de R$1.000. 1. Eu creio que vai ter nome de Jesus. 1. 2. 3. Alguém? Não? O altar não passa vergonha. Quem vai passar vergonha hoje é o diabo. Quando eu vejo um vídeo desse, de coração, eu me lembro muito do texto de Jeremias, capítulo 7, onde Jeremias fala daquelas pessoas que estavam tornando a casa do Senhor num covil de ladrões. Quando eu olho para essa relação que está sendo construída entre o Miguel Oliveira e esse povo, essas igrejas, que abrem as portas para um profeta como esse, um dito profeta como esse, para mim fica muito claro que nós temos um povo que, à semelhança do povo da época de Jeremias, desconsidera o fato de que Deus está vendo todas essas coisas. Como que pode, gente, uma pessoa se apresentar diante de uma igreja e começar a pedir pessoas para fazer um voto ali de R$1.000, de R$100, de R$10 que seja? A Bíblia nos fala que os nossos dízimos, que as nossas ofertas, seja lá o que for que você leva para sua igreja, tudo aquilo que é contribuição deve partir de um coração voluntário. E quando eu vejo o Miguel Oliveira e os demais, do bando neopentecostal que ele segue, como o Agenor Duque, para mim fica muito claro
que essas pessoas não têm temor de Deus, gente. É uma das práticas neopentecostais mais clássicas que nós temos nos nossos dias. Você me dá dinheiro e eu te dou uma bênção. Você traz tantos reais aqui até o púlpito da igreja, que eles chamam de altar, né? E de alguma maneira Deus vai te abençoar. E quando nós analisamos o cenário, quando nós analisamos os nossos dias à luz da Bíblia, para mim fica muito claro que o que essas pessoas estão fazendo com a igreja do Senhor, com a noiva de Cristo, é torná-la um covil de ladrões. É prostituir a noiva do Senhor, que a Bíblia diz que é santa, que é pura e imaculada. Miguel Oliveira, pastores dessas igrejas, membros dessas igrejas, será que vocês não têm temor de Deus, não? A Bíblia nos ensina que o profeta Jeremias, ele foi enviado pelo Senhor para pregar para aquelas pessoas, para profetizar diante daquelas pessoas que estavam indo para o templo com uma vida completamente corrompida, completamente distante da vontade do Senhor e que simplesmente ignoravam o fato de que o Senhor estava vendo todas aquelas coisas. Para eles era normal viver uma vida completamente além da palavra de Deus, distante da vontade do Senhor, e ainda assim se apresentar diante do Senhor como se nada estivesse acontecendo. Eles não consideram que existe um Deus nos céus olhando para esse comércio da fé, essa prostituição que eles estão fazendo com a noiva de Cristo. Gente, o que é mais sério sobre tudo isso é a advertência que o Senhor faz. Se arrependam, arrumem seus caminhos, endireitem os seus caminhos, porque senão eu vou fazer com vocês a mesma coisa que eu fiz com Siló. E quando nós lembramos dos relatos bíblicos, nós lembramos que em Siló ficava o tabernáculo do Senhor. Novamente, naquela época, o povo havia se desviado da vontade de Deus e ele envia os filisteus para destruir completamente aquela nação. E quando nós analisamos isso na perspectiva bíblica do Novo Testamento, o que nós temos é a iminência de um juízo muito severo da parte do Senhor, ainda mais severo para aquelas pessoas que conhecem o Evangelho e não se arrependem de fazer essa barganha, essa maldição, essa prostituição, esse comércio da fé que o Miguel Oliveira, os seguidores dele, e os pastores, né, que contratam o Miguel Oliveira estão fazendo. Nota que eu estou analisando o cenário, as ações do Miguel Oliveira, das igrejas, à luz da palavra de Deus. Eu já vi pessoas aí chamando o Miguel Oliveira de picareta, de safado e por aí vai, mas eu não entendo que esse seja o caminho. O brasileiro é enganado neste nível que eu vou mostrar aqui. Neste nível. Dá o play e tá sem volume. Porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. Remite ao prazo. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo e que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. Vai. E a última vez que eu fechei era pra você ter morrido. Ai, ai, ai. Ou você não tá lembrando que eu dei livramento pra aquela menina? Porque não era pra ela ter nascido. Porque o parto foi muito complicado. Ah, pelo amor de Deus, me chama de mentiroso. Me chama de mentiroso. Abre a boca que eu sou profeta. Abre a boca que eu sou profeta. Este post, tá? Ele está com mais de 500 mil curtidas e milhões de visualizações. O post desse menino com cara de... Ele já tem cara de pilantra, tão cedo, coitado. Porque ele imita um pastor enganador e ele é um garoto treinado para enganar. E ele fica ali, né? Sarabia, arroba, e ele... Milhões de pessoas assistem esse vídeo e falam, não, tá aí, esse garoto tem um ponto. Se tem uma massa de pessoas que é enganada por um pastor mirim fazendo isso, vamos falar aqui, tá? Vilipendiando o cristianismo. Como conselheiro bíblico, eu entendo que nós devemos apelar às Sagradas Escrituras, usar a palavra de Deus para chamar essas pessoas à correção. Mas só que quando eu vejo os vídeos do Miguel Oliveira, para mim fica muito claro que o coração dele está endurecido. É uma vaidade, uma soberba, uma arrogância que parece que o coração dele, nesse momento, não aceita de maneira nenhuma a correção bíblica. Uma pergunta. O que é as coisas da King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o acabou. Mas é negócio de the King, não. The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Se eu quiser falar Merci, se eu quiser falar Marra... E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? É idiotice, irmão. É mesmo idiotice, irmão. Gente, se nós vimos, se não me engano, o Valdemiro Santiago fazendo isso, né, pedindo tantas pessoas para dar tanto dinheiro na televisão, fora da congregação, fora da igreja, o que o Miguel Oliveira está fazendo é ainda mais absurdo. Ele está fazendo isso durante um culto, gente. Eu vejo toda essa situação
E o que, assim, a Bíblia escancara aos meus olhos é o texto de 2 Tessalonicenses, que Paulo fala sobre o envio da operação do erro. Eu tenho, assim, total certeza que o Miguel Oliveira está fazendo nas igrejas é agir segundo a eficácia de Satanás, é o poder de Satanás sendo operado nas igrejas. Só que o pior de tudo isso, sabe o que é? Ou melhor, não sei, né? Depende da perspectiva, é que por trás dessa operação do erro está a mão do próprio Deus. A Bíblia diz que é Deus que enviaria esse tipo de profeta para enganar o povo e pegar o povo no seu pecado, para que esse povo não tenha desculpa, para que eles se tornem cada vez mais culpados diante do Senhor. Como eu disse no começo do vídeo, para ter palhaço tem que ter plateia. Só que o problema para esse palhaço e para essa plateia é que o final do show deles vai acontecer o fogo eterno, o castigo eterno, a perdição eterna, caso eles não se arrependam. É um povo que vive por aí falando que é batizado no Espírito Santo, mas que se não se arrepender, vai provar o batismo de fogo. Tem muito pentecostal que acha que batismo de fogo é revestimento de poder, mas na verdade, o batismo com fogo é juízo. São pessoas que não são trigo, mas são palha, sendo lançadas pelo Senhor para o castigo eterno, para a destruição eterna. E isso é muito sério, gente. Miguel Oliveira, você que segue o Miguel Oliveira, se atentem a essa palavra. Dá uma olhada agora o que o Miguel Oliveira faz no segundo vídeo, né? Eu falei que no primeiro ele estava tentando arrancar dinheiro das pessoas no meio do culto. Agora ele começou a abrir live para pedir às pessoas para fazer pix para ele lá no Instagram. Dá uma olhada aí. Você vai pegar esse pix, você vai fazer agora um propósito de R$100. Você vai fazer, e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui. Eu vou fazer. Eu tô no propósito. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou a Ana que vou fazer. Eu sei que tem Penina na live que tá dizendo assim, misericórdia. Eu não vou fazer. Eu não creio. Quem grita mais forte? Se é Penina ou se é Ana? Ana grita dizendo, eu tenho, você não tem. A Bíblia diz que ela canta cânticos de provocação. Eu tenho, você não tem. A Bíblia diz que ela canta cânticos de provocação. Eu tenho, você não tem. Eu posso e você não pode. Só que aí o que a Bíblia diz? Canção. Não é pra quem não crê. É lá que você vai fazer. Você que já fez, comenta aí agora. Missionário, eu já fiz o meu propósito. Você vai mandar no direct. Eu já fiz o meu propósito. Eu estou dentro. Eu sou a Ana que tá gritando pela casa. Eu sou a Ana que tá gritando pela família. Eu sou a Ana que tá gritando pelo esposo. Eu sou a Ana que tá gritando pelo filho. Eu sou a Ana que tá gritando pela porta de emprego. Eu sou a Ana que tá gritando pra Deus abrir a porta. Meus irmãos, eu não fui o primeiro, e eu tenho muita convicção que eu também não serei o último, daquelas pessoas que está tentando, de alguma maneira, chamar o Miguel Oliveira ao arrependimento. Tem muita gente que olha para um vídeo desse e fala que eu estou criticando, que eu estou batendo no menino, mas o meu desejo sincero é que ele veja esse vídeo e que soe como um alerta para ele. Só que as coisas mais tristes têm acontecido, tá? Como eu falei com vocês aqui no começo do vídeo, o pastor Eliseu Rodrigues, que está mentoreando o Miguel Oliveira, chamou a atenção dele. Falou, Miguel, não se una com Agenor Duque, com Leonardo Salles, porque esses homens são comerciantes da fé. Esses homens são os principais representantes da nossa geração daquilo que nós conhecemos como teologia neopentecostal, teologia da prosperidade, uma teologia que visa enriquecer o bolso desses líderes às custas do povo. Só que o Miguel Oliveira, como nós sabemos, né, inclusive se levantou contra o pastor Eliseu Rodrigues e não aceitou o chamado. Conclusão, tá aí, ó. Seguindo ponto por ponto essa cartilha maldita do meio neopentecostal. Olha isso, gente. Abriu uma live para poder instigar as pessoas, chamar as pessoas para uma campanha onde elas têm que dar um valor X, parece que são R$100. Olha isso. Você me dá R$100 que você vai receber uma bênção. Você vai ser abençoado, você vai ter alguma coisa em troca. Se alguém te perguntar o que é a teologia da prosperidade, o que é a teologia neopentecostal, pega o Miguel Oliveira, pega essa live maldita dele e mostra. É trocar dinheiro por bênção. E quando eu vejo o Miguel Oliveira fazendo isso, o primeiro texto que vem na minha mente, assim, já de cara, é o texto de João capítulo 2. Uma das ocasiões em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez aquilo que todos nós conhecemos, né, a purificação do templo. Ele vê ali os cambistas comercializando a fé, ficando rico às custas da fé das pessoas, e Jesus expurga todo aquele povo dali, né? E quando eu faço um paralelo, se o nosso Senhor Jesus Cristo, se não, né, porque ele está vendo, mas se ele estivesse aqui hoje em carne, vendo o que o Miguel Oliveira está fazendo, e esse outro bando, né, que o Miguel Oliveira segue, que aborda e adota as mesmas posturas, meus irmãos, com certeza, o nosso Senhor Jesus Cristo não ficaria impassivo diante de tudo isso. E o pior de tudo é que o Miguel Oliveira, ele segue essa cartilha, ele está seguindo essa cartilha neopentecostal maldita de uma maneira, assim, tão passo a passo,
Você reparou o que ele faz quando as pessoas começam a apontar, falar, Miguel, isso está errado. O que você está fazendo é errado na live? Eu sei que tem Penina na live que tá dizendo assim, misericórdia, eu não vou fazer, eu não creio. Quem grita mais forte, se é Penina ou se é Ana? Ana grita dizendo, eu tenho, você não tem. A Bíblia diz que ela canta cânticos de provocação. Ele usa uma outra tática, né, que todo neopentecostal usa, distorcer a Bíblia em favor próprio. Ele fala, olha, eu sei que tem muitas Peninas aqui na live me criticando, me atacando, mas você tem que ser Ana, não dá ouvido para Penina. E isso é uma das estratégias mais baixas que os líderes neopentecostais fazem. Usar a Bíblia para tentar credibilizar o próprio ministério, enquanto descredibilizam aquelas pessoas que Deus está enviando para falar que elas estão que esses falsos mestres estão errados. Lembra de Jeremias? Jeremias profetizando para o povo, se arrependam. Depois ele fala com o povo, vocês vão ficar na Babilônia por 70 anos. Os falsos profetas falando, não vai durar esse tempo todo não. E Deus fazendo o quê? Operando por meio de Jeremias e o povo seguindo a voz de falsos profetas. Então, quando eu vejo o que o Miguel Oliveira está fazendo, infelizmente, gente, de coração eu oro ao Senhor, eu peço a Deus que toque o coração dele, que ele se arrependa, mas infelizmente, gente, o Miguel Oliveira, ele está seguindo essa cartilha neopentecostal e o estrago que ele está fazendo com a própria vida e com as congregações aí locais, né, é muito grande. E, meus irmãos, aproveitando que nós estamos abordando esse tema dos profetas, né, tem um livro que eu preciso muito indicar para vocês, ó. Esse aqui, ó, da editora Fiel, que a Fiel me mandou, eu agradeço muito, viu, editora Fiel? Aqui, ó. Profetas do Reverendo Augusto Nicodemos. A profecia na Bíblia e na igreja. Gente, esse livro é um tesouro que vocês precisam ter acesso. Muitos dos conhecimentos bíblicos que o Reverendo Augusto Nicodemos traz, eu usei, inclusive, para apresentar esse vídeo para vocês. E, assim, essa é uma obra assim, extremamente valiosa para quem quer aprender mais sobre a questão dos profetas, as profecias na igreja. A gente sabe que é um tema que está muito em alta, né? E é justamente o que ele responde aqui, ó. Existem profetas ainda hoje? Essa é uma das perguntas que os irmãos mais fazem e eu quero muito indicar esse livro para vocês. Profetas do Reverendo Augusto Nicodemos. Link na descrição do vídeo, também nos comentários. Vai ser muito importante para vocês. Então, para a gente, né, chegar na reta final do vídeo, eu quero deixar para vocês aqui 2 alertas, a partir de tudo que nós falamos, né? O primeiro deles, meus irmãos, é que Deus, ele investiga todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas que estão no nosso coração, Deus sabe da motivação. De Deus, nada pode ser escondido. Quando Jeremias se levantou e chamou aquele povo ao arrependimento, fez a denúncia, né, que o Senhor trouxe, o povo não levou a sério, gente. Conclusão, Deus desterrou o povo, enviou para o cativeiro da Babilônia. E o mais assustador de tudo isso, como eu falei com vocês no vídeo hoje, é que cada um desses homens, né, como Miguel Oliveira e os seguidores dele, que não se atentam para esse chamado do Senhor, para esse chamado ao arrependimento do Senhor, o destino deles não é ser retirado da terra, não. O destino deles é receber juízo de Deus, é receber o fogo eterno para destruição. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, nós estamos na reta final, são os últimos dias. Miguel Oliveira, seus seguidores, os pastores que chamam esse menino para pregar na igreja, se arrependam. Deus está vendo o que vocês estão fazendo, barganhando fé, indo para a igreja só atrás de bênção, só atrás de vitória, só atrás de profetada. Não há mais temor da palavra de Deus, não há mais temor de Deus. Tudo o que o Senhor nos revelou está na Bíblia. Se nós não voltarmos para a palavra do Senhor, certamente nós seremos encontrados pelo Senhor para juízo eterno. Se arrependam. E a segunda advertência, que também é muito séria, desde o Éden, gente, desde a queda de Adão e Eva, o homem ele se levantou contra Deus. Ele prefere dar ouvidos a todos os tipos de voz e não à voz do Senhor. Só que nós que somos verdadeiramente cristãos, nós temos alguém morando em nós que é o Espírito Santo, que nos dá clareza, que nos dá entendimento, que quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós nos arrependemos e buscamos pela graça dele, né, viver segundo a vontade de Deus. A mensagem que eu deixo para vocês é a mesma que Paulo deixou a Timóteo. Paulo falou com Timóteo, Timóteo, chegará um tempo que os homens não suportarão mais ouvir essa doutrina, eles terão como coceira no ouvido, eles começarão a constituir mestres que vão pregar fábulas e tudo aquilo que eles querem ouvir, mas o que Paulo fala com Timóteo é, quanto a você, permaneça firme nas Sagradas Escrituras, permaneça firme no Evangelho. Se você tem visto esse tipo de coisa, se levante contra essas coisas, mas mais do que isso, gente, permaneçam firmes no Evangelho. Nós temos visto aí a cada vídeo do Miguel Oliveira e desses outros falsos profetas como ele,
a operação do erro que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prometeu lá no sermão escatológico de Mateus capítulo 24. E todas essas coisas estão se cumprindo nos nossos dias. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E para vocês, né, que seguem esses falsos profetas, a única mensagem que eu posso trazer para encerrar esse vídeo é: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Amém? Meus irmãos, tem algum tempo já que eu não falo com vocês sobre o nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Está sendo maravilhoso, muito edificante para mim, e pelos relatos, né, pelos testemunhos que eu tenho recebido, ainda mais edificante para os irmãos. Tem sido assim de verdade, tá? Não é porque eu que estou ministrando, não. Um marco, uma virada de chave na vida de muitas pessoas. É um curso muito completo sobre o estudo da Bíblia e interpretação bíblica também. Um grupo exclusivo no WhatsApp. Tem as aulas ao vivo, onde eu separo tempo para responder todas as perguntas de todas as pessoas, até dúvidas que não são do curso eu respondo também. Então é um tempo que eu creio que, se você quiser, né, conhecer mais a palavra de Deus, se o seu coração queima de desejo por conhecer a palavra de Deus, principalmente para aprender o Evangelho e também para não ser enganado por falsos profetas, eu sugiro muito que vocês façam a sua matrícula para esse curso. Ele está com um valor que eu falo que é simbólico, realmente é um valor muito baixo para o que o curso entrega. São 10 módulos. 10 módulos com todas as aulas ao vivo para essa primeira turma que se encerrou e para a segunda turma também, tá? Então, se você quer aprender ainda mais sobre a Bíblia e como interpretar da maneira correta, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo e também nos comentários o link para o nosso grupo no WhatsApp, onde eu pessoalmente vou te atender, vou te passar todas as informações para você dar esse passo que vai ser uma virada de chave na sua vida, tá? Quero te convidar mais uma vez a se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações se você gostou desse vídeo e quer receber mais. Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus.